pessoal, meu nome é Eliane Cabral, para quem não me conhece, eu sou psicóloga de orientação psicanalítica e trilho um percurso de formação em psicanálise também. Nós estamos iniciando o Setembro Amarelo, que é o mês dedicado à prevenção de suicídio, e esse é um tema que me atravessa bastante, então eu quero deixar aqui a minha contribuição e convidá-los a se pôr a pensar a respeito disso que vem aumentando os índices, as tentativas, as ideações, as concretizações, quase que a nível epidêmico, né? Então isso nos chama atenção, nós precisamos falar sobre isso, nós não podemos mais colocar debaixo do tapete ou deixar a nível de silêncio ou no rastro de um tabu, nós precisamos falar sobre isso, né? O sujeito, quando ele cogita, quando ele tenta, quando ele efetiva, ele não quer pôr fim à vida, já não existe mais vida ali. Ele quer pôr fim ao sofrimento. O sofrimento tomou uma proporção tal que não existe mais espaço para a vida. Então, esse é o funcionamento de um paciente, de uma pessoa, de um sujeito com ideação, com pensamentos ou com atitude suicida, né? Já não há mais vida, o sofrimento é tamanho, é de uma proporção a ponto de levá-lo a cogitar isso, né? É importante que a gente se lembre que a tristeza é um afeto, assim como a alegria. Então, todos nós estamos sujeitos, né, a nos deparar com humor triste, com sofrimento, com enfrentamento. Então, no sentir daquele sujeito, o sofrimento tomou uma proporção infinitamente maior do que a vida, né? E é disso que se trata. Nós precisamos trabalhar de uma forma enfática e humanizada para que ele volte a sentir, a enxergar a vida. Né? E é muito comum as pessoas me perguntarem por que é que se pensa em suicídio, por que é que se vai às vias de fato, por que é que a pessoa cogita suicídio, por que ela tenta efetivo. E não existe uma resposta generalizada para isso, isso está para cada um, né, para a singularidade de cada um. Cada um de nós é constituído de uma forma completamente singular, completamente única, então a maneira como nós nos deparamos com os sofrimentos, com os enfrentamentos da vida, com as nossas questões, ela é completamente singular. Então isso está para cada sujeito, não há uma resposta generalizada, né? Diz do sofrimento daquela pessoa, diz da proporção e da gravidade do sofrimento daquela pessoa. É importante que nós nos lembremos que a pessoa, quando está em adoecimento, quando está em sofrimento, a última coisa que essa pessoa precisa é de julgamento, né? A última coisa que essa pessoa precisa é de apontamentos, de falas que não auxiliam, né? Isso é considerado como um ato de abandono. Sim, é um ato de abandono porque isso acaba por anular a existência da dor daquele sujeito, né? Eu acho que é importante que a gente passe a notar que nós precisamos olhar o outro devagar, né? Nós trouxemos para nós esse funcionamento das máquinas, do sistema, da contemporaneidade, então nós estamos sempre com pressa, nós estamos sempre apavorados e nós precisamos olhar o outro devagar porque os indícios e os sinais de sofrimento, eles comparecem, né? É explícito isso. E a pessoa, ela precisa de acolhimento, né? O que uma pessoa em sofrimento mais precisa é de acolhimento, de empatia e de escuta. Isso é fundamental. Acolhimento, empatia e escuta. O que a pessoa não precisa, né? De julgamento, preconceito, culpabilização, falação, falar, como se isso fosse mudar a condição de dor e de sofrimento daquele sujeito, né? Muito pelo contrário. Isso acaba sendo sentido pelo sujeito como um ato de abandono, porque desconsidera ali a dor e o sofrimento que essa pessoa está sentindo. É um ato de desconsiderar isso, né? E isso precisa ser considerado. Então, isso é o que o sujeito menos precisa. Julgamento, preconceito, ironia.
Suicídio é tema da vida, diz do momento em que estamos vivendo, né? Então, prevenir o suicídio diz de acolher, de suportar, ajudar o sujeito a suportar o insuportável da vida, acolher a dor, ser acolhedor, ser empático, oferecer escuta, porque isso diz dos tempos em que estamos vivendo. Então, nós precisamos nos colocar a pensar sobre isso. É importante que se oferte, que se ofereça isso, acolhimento, empatia e escuta. A nossa saúde mental, a nossa saúde emocional, ela é de suma importância, ela é fundamental. Ela precisa ser olhada de setembro a setembro. Então, vamos nos colocar a pensar sobre isso, sobre a gravidade, sobre o que isso nos aponta para a nossa realidade, para a nossa sociedade, para aquilo que nós estamos vivendo nos nossos dias. Nós precisamos pensar e falar sobre suicídio. Um beijo.